Sua Evangélica, FM, Gabu. Meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Querido Radio 20, setanha mantenha de paz do Senhor para estar com você. Dia para Deus abençoar e abençoar a vida e abençoar a família. Tudo aquilo que você põe mão para fazer hoje, para Deus abençoar, para correr direito, para você poder prosperar no bom caminho, para ver aquilo que é do bom. Me espera como me aquilo também, a mim também me estilo de para você. Para Deus ajudar, para você por ter sucesso nos planos de atividade na dia da hoje. E nesse momento, para não poder ter um bom sucesso, e bom sempre não lembrar como não tem que tomar em conta tempo de ouvir orientador de nossa vida e cabinas, não. Não tem que ouvir Deus. Ele que é o orientador de nossa vida, como é que está orientando e está dando indicação e está dando conselho através de sua palavra e está mostrando aquilo que não deve de fazer e está mostrando aquilo que não deve de fazer e está ajudando para saber o que não deve de para tardar no nosso pensamento, não bata cuidar nele. Também está ajudando para não saber aquilo que não deve de lá. Aquilo que não deve de para ficar, aquilo que deve de para sair. Então, ele que é o guiador, orientador de nossa vida, ele comanda e bom sempre não tomar tempo sumés para não pensar na ele, não pensar na sua palavra. Não encorajar sempre, cria esse costume de tomar tempo cada dia, melhor momento, com olha já na manga de movimentações, ocupações, trabalho ali, trabalho lá. E chega na conclusão que o melhor horário para mim, e pode ser para você outro horário diferente, para ensinar ler a palavra de Deus, pensar nele direito, e tomar lição para mim pôr na prática na minha vida, e mais cedo na parte de para amanhã. Para dia de quê? Para dia para amanhã está ainda calmo, o dia começando a começar, não tem ainda sentido bocadinho mais sossegado, não tem manga de energia. Agora, se espera, toco o quinto bocado, sol manso direito, manga de atividades chegar. Outra hora, e também tornando difícil de parar, sentar lei, concentrado, palavra de Deus. Para ler a Bíblia, para pensar nele direito. Ora que manga de outras ocupações lanta, mantenha estilo já e te torna um bocadinho complicado. Então, não encorajo a querido Radio 20, para sempre não criar costume de não começar no dia com Deus, na lei e palavra e na pensar nele. E se não tem maneira de fazer aquilo, para bem não poder ler, por algum motivo, então não buscar sempre lembrar aquilo que não ouviu bajar. Para não lembrar para amanhã cedo, depois que não acabar de papel com Deus, naquilo que não está chamado de oração, para não buscar lembrar no nosso sentido algum ensinamento da palavra de Deus que não chega de ouvir bajar. Ora que não lembra dele, para não pensar como é que não pode fazer aquilo a nós, como é que não pode viver aquele ensinamento a nós na nossa vida de dia a dia. Principalmente na dia de hoje, né? Naquele caso, não fala como é que pode viver a nós, como é que pode praticar esse ensinamento, essa pregação com o Bíblia, gosta batiu dele, contente com aquele Deus papia para comigo. A nós lembra dele. Como é que pode pôr na prática? A hora que não pensa naquilo, não testa na fazer quê? Não testa na meditar, não testa na preparar na vida, não testa na preparar no coração, não testa na preparar na alma, para enfrentar a realidade que na perano naquele dia. Para ver que o dia começa, não cada sabe que é que na perano. Se mais horas em sol começa a manse. Não sabe que é que na perano ali com 9 horas. Não sabe que é que na bem contra comigo, hora que está 11 horas, meio-dia, 3 horas de tarde, hora que cai o quinto, hora que cai o fria de noite, não sabe que é que na pera. Mas palavra de Deus
e está preparando para Deus próprio que se bi qualquer percurso que na bin tem ao longo daquele dia. Quer dizer, que na bin olha durante o dia das horas que estão diante. E ele próprio Deus está dando palavra e está dando mensagem que na preparam e capacitam para poder viver na melhor maneira aquelas situações que estão adiante, que nesse momento e que estão conscientes. Quer dizer, em civil. Esse pode ser com qualquer um de nós, meu irmão. Ele comanda, me está encorajado, cria sempre costume de começar dia na presença de Deus, na lei e palavra, e vou pensar nela, para ver aquilo e na ajudar. E está ajudando, tio, na minha vida. Se não falar hoje, para ver e coisa que a minha instrumenta, e me encorajar também para poder experimentar aquilo, para você sentir. Ele é que nasce força que na dando capacidade não poder viver na maneira que Deus emite cada dia. Ok? Gosto de para não ler versículo de palavra de Deus, para começar a meditação, não começar com ela, e depois não bem ler mais outro, não folhear um bocadinho na Bíblia, para aquilo que está com a Bíblia impresso, que Bíblia na folha. Então, nós vamos abrir páginas, tio, não uma outra referência ali, não uma outra referência lá, e não pedir sempre para você abrir, para não poder ler. Lá não há lição que não pode tomar sobre uma palavra só, um sentido só, uma conversação. Tudo é coisa que não fala, é a mesma coisa só. Conversa, palavra, sentido, e aquele mesmo assunto só. Não leio na carta de Paulo para seu discípulo Timóteo, capítulo, segunda carta que Paulo manda para Timóteo, na capítulo 1, agora que eu comecei a abrir aqui segundo Timóteo, que primeiro capítulo de Anã, não leio versículo 7. Não leio na outra meditação, inclusive naquela meditação, me permitiu como não há bem papel das coisas que não há bem obrigasse na meditação sobre o trabalho que o Espírito Santo está fazendo na minha vida e na tua vida, na vida daquele que entrega-se vida, se coração e fiança na Cristo, suma-se Senhor, suma-se Salvador. Palavra do Senhor falar, através do apóstolo Paulo, para seu discípulo Timóteo, e falar, Espírito que Deus dá-no e catafacino cobardo, mas está dando poder, amor, com força para governar no corpo. Na meditação, nesse versículo que não leio, misti para não pensar junto na trabalho que o Espírito Santo, que Deus puja na mim e puja na minha querido Radio 20, a boca tem Cristo na boa vida, esse Espírito está na boa, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, e fala como está dando poder. Poder agora para quê? Qual qualidade de poder que o Espírito de Deus está dando para filhos de Deus, que não pode considerar na outro nome, crente, protestante, e qual que poder que o Espírito Santo de Deus está dando? E qual que trabalho de que poder? Para não começar com pensar nesse assunto, e bom para não pensar na poder e quê? Poder e uma capacidade que alguém ou um outro instrumento, uma máquina pode ter, ou um outro limária pode ter, de fazer algumas determinadas coisas. Poder que a mim tem, por exemplo, de alçar meu óculos. E um poder que está na mim, uma força que está na mim. E um poder também, e pode ser a autoridade que tem para poder dar ordem para certo número de gente ou para alguém e ouvir e obedecer. Que é um determinado poder que está na mim. E poder também demanda de maneira, outros está tendo poder e está ouvido e obedecido para via de riquezas que tem. Suma dinheiro, terras que tem, gente que está abaixo dela. Então, aquilo tudo também junta, está formar um certo poder com a autoridade que está nele, pecador. Agora, nesse caso, quando não papia na palavra de Deus, poder que o Espírito Santo está dando e que é o mesmo poder que o dinheiro está dando. Poder que o dinheiro está dando e tem limite. E tem limite. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus está dando, esse limite e cá tem.
na cá sentido que na fala tem limite. Alguém pode bem confundir esse limite de poder do Espírito Santo na minha vida com o poder de dinheiro. Para outro está pensando que o dinheiro pode fazer tudo coisa. E tudo coisa nesse mundo, aí sim. Ou pode fazer tudo coisas, entre aspas, se possível ainda, nesse mundo. Mas, ele pode fazer nada para outro lado do mundo real, de vida com Deus. Nunca pode comprar vida com Deus com dinheiro. Aquilo Deus que está dando ele para esse favor na Cristo. Logo, está partindo aquele espírito que tem poder, que está passando de poder de dinheiro. Poder de dinheiro também tem hora que o dinheiro rompeu, ou queima, ou perde. Mas o espírito que Deus está põe na mim, que ele está perde, e está fica para todo o tempo. Nessa vida que está nele e na vida que na bim. Ele comanda, importante para mim saber como poder desse espírito na minha vida e está ajudando para poder viver na maneira que Deus imiste. Que agora que esse poder está fazendo na minha vida, goste, bunda bem abre junto comigo, suma com permitiu, promessa e dívida pagado. Se você está com a Bíblia, ela não abre junto. Se para não abre junto, outra carta que o apóstolo Paulo, papel desse mesmo assunto, que está mostrando, que está ajudando para não entender direito, é poder que o Espírito Santo está dando para não poder fazer alguma coisa que está certo. Jubique-me na Gálatas, capítulo 5. E abre a Bíblia lá, não cana muito curto, outra hora está bem rápido, sensível, outra hora está bem rápido. Mas não me se vai bem mais devagar para não poder ouvir que palavra de Deus tem para mim e tem para você, suma caminho que não sendo gente importante especial que Deus e dá esse espírito dentro de nós. Então, não deve andar com aquele espírito, não diz para ir trabalhar nós. Não diz para ir moldando, para ir conduzindo na maneira que ele, Deus, imiste. Agora, esse espírito, qual que ser do seu trabalho? Misi para Bujubi, lá na Gálatas, uma que na falau, capítulo 5, você está já lá? Não na Jubi, que o poder desse Espírito Santo está fazendo a nós? E está ajudando para não poder fazer aquilo que Deus miste, aquilo que Deus está contente com ele. E está ajudando para não poder controlar no corpo. Para no corpo está fazendo coisas que Deus está contente com ele. Júbile a partir do versículo 17, não lei para diante. Gálatas 5, versículo 17 para diante. E fala aquilo que a natureza humana miste e contra aquilo que o Espírito miste. Aquilo que o Espírito também miste e contra a natureza. É dos esta guerra contra um outro. Assim, boca pode fazer aquilo que bom miste. Boja, aliás, assim, boca pode fazer aquilo que bom miste. Boja, li não torna que não tem poder com a própria força, com a própria natureza, com a própria capacidade, com a própria intelectualidade. Não pode. Não pode fazer aquilo que não miste. Que agora que não miste quiser o quê? Aquilo que ser vontade de Deus. Não pode civil, miste fácil, mas não consegue fazer para via de quê? Para via minha natureza humana, minha força de minha carne, e te torna fraco, e te torna limitado. Ele comanda Deus e dá-no se espírito. Júbigos, versículo 18 fala, mas se espírito guia vós, boja, mas se espírito guia vós, o que é que nasceu? Bocana está base de lei. Para a base de lei está ligado com a natureza humana, que é limitado. Mas, hora que aquele espírito que Deus lhe dá, que está fazendo ser cobarde, mas está dando poder. Poder de fazer o quê? Para fazer minha carne e ter a condição de fazer aquilo que sabe como Deus me está para fazer. Mas não pode fazer sem a ajuda do Espírito de Deus na minha vida. Agora, qual coisas que minha carne está me se fazer, que é ser bom? Que não está conseguindo outra não se pode fazer, mas força está faltando para poder dominar, para controlar, para levar a fazer aquilo que está direito. Não jube deles. Natureza humana, o que está produzindo? Versículo 19, no mesmo livro que nós está, Gálatas 5, versículo 19.
E claro como natureza de homem, que está fazendo? E está mostrado na pecado sexual. E está fazendo na quê? Na vida susso. E está mostrado na quê? Na pouca vergonha. Pouco vergonha, essa que é a palavra certa na crioulo. Pouco vergonha. Nós estamos numa sociedade em que e para como pecadores perria vergonha. É coisa de falar vergonha. Não, e fica na boca, só mas no comportamento está complicado. Como é que não pode jogar aquilo? Na maneira que a gente está viste, na maneira que a gente está posta coisas na internet, aquela vergonha que atende. Mas aquela é natureza de pecado. Agora, qual outra coisa também que está fazendo? Está apresentar na dora ídolos, na futis, na inimizade, na jus, combosadia, na raiva, na guerras, na junda. Quanto junda que tem no mundo? E tio, junda na organização, junda na país, junda na família, junda na empresa, junda na carro de transporte público, para ver me se sinta adiante, outro me se sinta lá também, pronto, junda na todo lado. Na repartimento de partido, no Guiné é um exemplo típico daquilo. Quanto partido que nós temos num país pequenino assim, no tio, no repartido, sai um partido e vai chegar na metade, tá racha, sai um som, outra tá sai três. E racha, tio. Na junda, é tudo dizer que natureza, ação de pecado que está na nós de carne. E tá fazendo mais que tá levando para inveja. Na bibideira, cajuchiga, toque tá acaba, outro cajuchiga e continua, cana, tudo tempo. Que lá suma é que tá acaba, tudo tempo está lá, quinto, e um gulubinhinho. Lá que nós estamos orgulhando para ver força da natureza de carne. E também está manifestando aqui na uqueza. Festa para amanhã, festa de tarde. Fim de semana está começando desde quinta-feira. Trabalho toque segunda-feira, já chega e diz que segunda. Fim de semana acaba. Uqueza. Com outras coisas, com parte com esse. Esse estudo é trabalho de quê? Trabalho de minha carne. Trabalho de boa carne, trabalho de pecador que está dominado para a natureza de pecado. Amigo, bom, não dá para controlar isso. Não tem capacidade, condição, força, poder na nós para não controlar a coisa, para não vencer ele. Não tem que poder. Ele comanda Deus cuida desse espírito que está dando poder para fazer o quê? Para controlar tudo as coisas. Para que continue tendo força de dominar, de levar a obedecer eles. Bom entender qual é o valor daquele poder do Espírito que está na minha vida, que está na minha vida. Essa que a palavra de Deus está mostrando. Deus dá-nos seu Espírito. Aquele Espírito está dando o quê? Poder. Poder para fazer o quê? Para fazer para a minha natureza, minha vontade de carne e poder sair de coisas tudo e vai para aquilo que está certo. Para assim que ele poder, por ter conhecimento, por ter entendimento, mas não ter poder de vencer que coisas. Nada só um exemplo. Quanto de nós que se vê como fuma cigarro, fuma tabaco, acabou. Não se vê aquilo. E tem até médico, botou já médicos, então se vê direito efeito de que fumo na sala de aula olhar aluno, por sorte com certeza explicar manga de bias. Calque trabalho com tabaco, nicotina, que produtos químicos está fazendo dentro do corpo de alguém. Ele próprio se viu como aquilo lá é assim próprio que está certo. E provar e olhar em alguns pacientes que ele próprio atende, que olha como é o resultado do tabaco. Mas ele próprio e que tem poder de vencer tabaco. E que tem poder de vencer cigarro. Outro povo está fumando ainda, antes de entrar no hospital para fazer trabalho. Boa, para ver que e que tem Espírito de Deus na sua vida. Ele comanda amigo, bom. Em especial, a boa, doutor, se você está nesse grupo, que você nota como você tem esse poder, você para como que cigarro não matar e não tomar dinheiro, não dá na saúde, mas você pode captar para ver você tem esse poder. Para você ter esse poder, porta está aberta, você não paga nada para aquilo. Se é só Cristo, para ser o Senhor da vida, para ser o Salvador, e na libertar daquele domínio, e na libertar daquela força. Quanto de nós que se vê como kiri-kiri, chami, bibi sum-sum, bibi cana, e está fazendo mal para a saúde. Manga de nós não se vê aquilo. Claro sim. Mas não tem que poder de vencer aquilo.
Quem que pode dar esse poder? Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus está recebido só hora que a Micobo não entrega a vida na mão de Deus através de Cristo. Fora dele, não can por ter esse poder. Logo, tudo é coisas que nós chamamos. Adora Irã, na junda inimizade, combosadia, raiva, e na continua dominando. Na junda na cafia com outro, e na continua dominando. Não na sede revoltado, inveja com outro, junda com outro, não can ter paz. Para ver que não can ter poder que o Espírito Santo está dá para pecador poder viver na maneira que Deus imiste. Que agora que não me se fazer? Para viver na maneira que Deus imiste? Ou na maneira que a nós próprios não imiste? Consequência, resultado final está bem. Se não tem poder de Deus através do Espírito que Deus está dando, qual é o resultado que está bem? E não levam para não poder herdar reino de Deus. E não levam para morrer. Não morrer físico, não morrer espiritualmente. Não ficar longe de Deus para todo o tempo. Aquilo é que consequência, resultado de uma vida que está controlado, uma vida que está tendo poder do Espírito Santo de Deus para fazer coisas que sejam bom. Ele comanda e que adianta falar como não se fazer direito. Mas sem poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, na boa vida, minha irmã, não can poder fazer direito. Que lá outra hora, até não está para a igreja, não está lá dentro da igreja, um dia não confessa Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Mas se não diz, esse poder do Espírito Santo mora dentro de nós para capacitar-nos, para dominar a natureza, não can poder. Mas a palavra de Deus não encoraja, e não encoraja minha irmã, essa para amanhã, para não dizer poder do Espírito Santo de Deus para dominar a nossa vida. Não chamar na oração, não mostrar a área de nossa vida. Aquilo que o outro não está falando, minha fraqueza. A mim também entende de mim. Minha fraqueza é raiva, minha fraqueza e sei lá que, descuidar, minha fraqueza e me se meter com o outro, minha fraqueza e para tirar fala, para pôr nesse lugar. São Espírito Santo de Deus que pode ajudar para poder vencer aquilo. Ele comanda, não encorajar o outro, com o conselho da palavra de Deus, para não chamar esse Espírito para estar na nós, para trabalhar na nós. Então, Deus dá-nos ele. Agora, não diz sal para trabalhar. Para poder trabalhar na nós, não deve de sal, não deve convidar, não deve reconhecer, suma, aquilo que não conduzir na vida na maneira certa. Outro texto que me se para não ler, para não acabar na meditação, está na 1 Tessalonicenses, tudo é Paulo na papia do assunto parecido, que também tem a ver com o trabalho que o Espírito Santo de Deus está fazendo na minha vida e está fazendo na boa vida e na vida daqueles que diz para controlar. Não leio só mais 2 versículos. Não falava, não vou foto a Bíblia, não abre ele render um bocado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. E abre de comigo para não jubi, que o apóstolo Paulo, papia também lá, sobre esse assunto do Espírito Santo na minha vida. 1 Tessalonicenses 4:4. Que não deve de fazer com o corpo? Cada de vós deve de se manda riba de si corpo. Boia. Esse conselho, a mim deve de se manda. Mancana tenes poder de poder mandar na minha corpo sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não cana poder. Não deve de ter a ajuda do Espírito Santo de Deus para ajudar para não poder governar no corpo, para assim e poder ser um corpo limpo, com respeito para Deus. Agora que não fala corpo limpo, na todo sentido. Tudo parte do meu corpo. Ações que tudo parte do meu corpo na face e deve ser uma ação de santidade que nos leva cada vez mais para ser do santo. Aquilo que não sai da minha boca. Aquilo que minha mão na face. Aquilo que minha coração na dia. Que todos os órgãos do meu corpo na face. E deve ser uma coisa que na face Deus para ir contente comigo. Mas se não tem força, não tem capacidade, não tem poder de poder controlar eles, não precisa de quem? De Deus, através de Cristo e seu Espírito na mim. Ora que ele Espírito está na mim e está fazendo este trabalho. Não digo o último versículo, para não poder ficar. Romanos 6, 19.
Kasi se não gosta desse tipo de salta tio, assim, a mim que muito gosta, mas me se para boa aprender também a abrir Bíblia, que lá ina ajudando para não poder melhorar. Romanos 6:19. Buchiga yala. A mim que chiga anda boa, na busca lá andali. 6, versículo 19. Ok, espera como a botar ambu buchiga yala. Romanos 6:19, que fala? Para de fraqueza de boa natureza. Que não acontece? Na fala palavra que o homem pode entender. É o apóstolo Paulo que na papia assim. Por meruba. Bo pui bo membros na catiberasco de sociedade para fazer mal riba de mal. Que Paulo na lembranta? Gente de Roma ali. Que tempo binas, hoje a boca serba ainda protestante. Que tempo ainda hoje a boca disse a Cristo para ser do dono de vida. Bun trega ba boca para papia coisas que cabali. Bupui babo reja para sucuta coisas que cabali. Outros órgãos do corpo genitais, bupul na fazer coisas que cabali. Bupul suma cativo de fazer mal, riba de mal. De de reclamar. Mas goste que pode fazer. Não sucuta que Paulo fala. Goste agora que caminho que pode fazer. Goste que não deve fazer cedo é para não entregar no membro suma cativo de bem. Para fazer quê? Para fazer coisas direito. Para não poder ser santo. Boa. Para não poder ser santo. Que orelha com puiba para bater suguta conversas que casta direito. Aos livre supor para bater suguta a palavra de Deus. É orelha com puiba para suguta música que cata glorifica a Deus. Aos livre parar para suguta música que na leva na dora reconhecer Deus na se poder se grandeza para engardecer. Es boca com puiba na papia coisas que cabali. Aos livre pôr na papia coisas que são bom. Palavra de Deus. Para papia bem de minha irmãos. Papia bem de minha amigos. Papia bem de minha família. Aquele tempo que está tomando de reclamar de outras coisas, aos livros aquele mesmo boca, para engardecer Deus para cada oportunidade de vida que dão. E por passar até situações que não pode reclamar, é coisa que tem que ser. Mas livros a minha boca para falar Deus obrigado, para bem na toda situação e tem alguma coisa de bom que está lá, que não pode agradecer Deus para ela. É o que então usa para ouvir coisas que cabali. Aos que não está na Cristo, poder do Espírito Santo na mim e me se capacitar para fixar minha olho na jube coisas que bali. Em vez de passar horas e horas em perder sono na jube coisas que cabali na força, coisas que cabali, não deve jube coisas que bali. Que coisa que bali agora? Palavra de Deus, trabalho que está, oportunidade de trabalhar, para fazer direito. Ora que não faz não começa a usar minha olho na boa maneira. É um exemplo. E tem outras partes do meu corpo. No mão, no pé, de que não trabalha, de que não faz com ela. Tudo isso. Palavra de Deus, Paulo não fala com não deve levar eles para fazer coisas que são bom, para ser educativo de fazer bem. Mas cá não esqueci. De como as coisas não é bem poder fazer. Ora que não reconhece, ora que não seta, é o Espírito que Deus dá. De graça, para mim, para ir cedo. Aquilo que não toma lugar na minha vida e não toma lugar na nosso coração para ser no guia, para ir conduzindo na dia da hoje, para ir controlar nosso sentimento, para ir dando aquela força de falar coisas que está direito, para ir dando que força de fazer coisas que está direito, para ir dando que força de fichar no olho, hora que não olha coisa que cabale, para ir dando que força de vestir na maneira que não glorifica a Deus. Para dar que força de falar não a essa qualidade de pecado. Para falar não a outra qualidade de pecado. Para calar na boca a hora que dá que vontade de me coba mal. Só o Espírito de Deus que pode dar força para poder sugutar alguém na papia mal de nós e dar aquele amor não a mal. Está tendo aqui versículo no negócio na 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Que o Espírito te dá no amor. Ora que alguém na papia mal com nós, ora que alguém na maltratando, não está conseguindo amar. Esse cá de natureza humana.
A mim se alguém faz mal, minha vontade, para tornar também mal. Assim não, por me se tornar pior. Mas aquele espírito te dá amor, aquele espírito te dá amor, aquele espírito te dá amor para aqueles que estão na Cristo. Ele comanda amigo bom, meu irmão. Não entrega a vida na Cristo, não diz aquele espírito que ele dá no já. Olha que não entrega a vida na mão de Cristo, aquele espírito dado já para nós. Não diz algo para trabalhar na nós. É parte da nossa vida que cada consiga glorificar Deus, para transformado, para começar a glorificar Deus, para começar a fazer coisa que Deus está contente com ela. Ora que seja assim, resultado final é o quê? Não nascer chamado filho de Deus de verdade. Ora que nós somos filho de Deus de verdade, não tem direito de herdar, de beneficiar, aquele filho está tendo direito de receber, de beneficiar na casa, para filho de casa. Filho de casa tem direito de andar, para entrar, para sair, para receber bênção, gozar da alegria, de sentir paz, de estar seguro, para estar nessa casa. Melhor lugar que amigo bom por estar seguro e tranquilo, e não é na presença de nosso papai, Deus. Aquilo que amano e dá no espírito. Na ele que não deve estar nele todo dia que o sol manse. A oportunidade para mim que bom. Não diz é o espírito de Deus manifesta o poder de Deus na nossa vida, para não poder controlar nossa carne, não levar para fazer coisa que Deus emiste, em vez de não fazer coisa que Deus emiste, que Deus está contente com ela. Amém? Toma tempo para pensar, para analisar a vida. A mim também para tomar tempo. Panjubi minha vida, panjubi da área da minha vida onde que esse poder ainda can manifestar. Para falar Deus, ali é a área ali. Ali é a área onde que minha carne ainda continua a ter força. É que está mandando, está se mancando de fazer mal, está riba mais, está caindo naquele mesmo erro. Que o Espírito de Deus está dando poder. Chomal, ora, papia com ele. E aquele Espírito de Deus que tem vida, que quer ser o Deus que está longe e não ouviu, e não respondeu, e não transformou a vida, e não deu vitória. Amém? Um dia para Deus abençoar, para ter um dia de vitória, para andar com Deus na maneira que Ele próprio imiste. Bucaba de sucuta, tempo de meditação de horas, para Deus e abençoar. Um rádio com compromisso, com verdade.